Olá, olá, boa noite. Bem-vindos à nossa primeira live exclusivamente para os alunos do TCC. Eu estou muito feliz com esse momento exclusivo para vocês, né, que nós pensamos com muito carinho, porque vocês realmente são alunos muito importantes para a nossa instituição. Então, hoje nós temos a intenção de sanar o máximo de dúvidas, né, de auxiliá-los nesse momento tão importante que é o TCC. Então, nós vamos ter 3 professores aqui, orientadores, que vão ajudar com as suas falas e suas colaborações. Já que estamos aqui reunidos num momento pensando na educação, né, todos nós aqui decidimos trabalhar com a educação, eu não poderia deixar de homenagear e dedicar essa live ao nosso grande gênio e pensador da literatura brasileira, Alfredo Bozzi, que nos deixa hoje, né, sendo ele mais uma vítima da Covid-19. Então, essa live será em homenagem a Alfredo Bozzi. Vamos começar a nossa fala aqui com a professora Veridiana Almeida. Professora. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam ótimos e com muita saúde. Sejam bem-vindos. Sou a professora Veridiana Almeida e para mim é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Estou muito feliz. Vai ser um momento muito proveitoso, pois vamos sanar as dúvidas e mostrar que o TCC, o trabalho de conclusão de curso, não é um bicho de 7 cabeças, como muitos pensam. Sabemos, contudo, que redigir um bom artigo científico é um desafio. Concordam? Mas olhem só, não existe fórmula mágica, nem uma receita pronta para o sucesso. E exige muito estudo, leitura, pesquisa, perseverança e força de vontade. Ainda assim, observando algumas dicas, tudo ficará mais fácil. Nós vamos explicar o que é, como se faz e quando se faz. Mas antes de começar, eu quero contar algo. Um segredo para vocês. Olhem só, eu estou falando com vocês do outro lado do Atlântico, direto de Portugal, e agora são 23 horas, 11 horas da noite aqui. Há uma diferença de 4 horas no fuso e um mar que nos separa. E por que eu estou contando tudo isso? Porque o ensino à distância me oferece essa oportunidade. Vim para cá para fazer o curso de pós-doutorado na Universidade de Coimbra e continuo trabalhando à distância. Enfim, quero dizer que o ensino à distância traz uma série de benefícios para quem escolhe por essa modalidade, tanto para quem quer aprender, quanto para quem deseja ensinar. E isso é sensacional, não é mesmo? Nós podemos estudar e trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, eu quero aproveitar, mandar um alô de Portugal para os meus colegas que estão aqui nos assistindo, para os acadêmicos e acadêmicas de pedagogia, de letras, matemática, história e geografia. Mandem um alô. Agora vamos lá. Já pegaram papel e caneta? Vamos ao TCC. Por favor, vejam os slides. Então, pessoal, olhem, observem bem esse slide. Esses são prints do nosso portal. Todas as orientações que abordaremos hoje estão disponíveis na ferramenta do Moodle. Vocês entram na disciplina de trabalho de conclusão de curso. Ali
vocês vão encontrar videoaulas, vejam que tem o ícone, o livro e um manual explicando passo a passo de como construir um artigo. E vejam ali o ícone, entenda o seu TCC. Nesse ícone, há 10 dicas muito legais e que vocês vão gostar muito. E há também, gente, um template, ou seja, um modelo que vai facilitar o texto de vocês. Mas o que é isso? Trata-se da estrutura, por exemplo, um exemplo, a fonte a ser usada, como colocar o nome dos autores e de como escrever cada tópico. Pedimos para que vocês explorem todos esses materiais com muita atenção, pois eles vão ajudar e facilitar muito a construção do artigo. E, claro, vocês não estão sozinhos. Estamos juntos. Contem conosco. Esse é o pedido já que eu faço para vocês. Vocês têm um professor orientador que vai ajudá-los nessa produção. E ele está à disposição para sanar todas as dúvidas e orientá-los da melhor forma possível. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Próximo slide, por gentileza. Bom, então penso que vamos começar pelo começo, não é mesmo? Então, o que é um artigo científico? Vamos acompanhar o slide. Trata-se de uma apresentação sintética, de maneira clara e concisa, com o objetivo fundamental de divulgar as dúvidas investigadas, os conhecimentos obtidos, o referencial teórico utilizado, a metodologia empregada, outros resultados secundários alcançados e as principais dificuldades encontradas no processo de investigação ou na análise da questão. Então, olhem só, TCC é um trabalho acadêmico de caráter obrigatório e instrumento de avaliação final de um curso superior. É elaborado em forma de dissertação. Visando o quê? Visando a iniciação e envolvimento do aluno de graduação no campo da pesquisa científica. Assim, na FAEL, é pedido um artigo científico contendo entre 12 e 15 páginas, ok? Pode ser feito individualmente ou em grupo de até 3 pessoas. Como eu disse, na FAEL é pedido um artigo científico e não uma monografia. Monografia é outra coisa. Nós estamos falando do artigo e o artigo não deve ter capa, não deve ter folha de rosto, não deve ter agradecimentos e nem sumário. Tudo bem? Muita informação? Estão anotando? Ok. Então, vamos passar para o próximo slide. O que devemos considerar em toda a construção? Então, prestem bastante atenção nesses itens. Prestem bastante atenção nesses itens aqui. Estrutura do texto, começo, meio e fim. O que significa? Ou seja, precisamos seguir todos os tópicos, como título, nome dos autores e orientador, resumo, palavras-chave, introdução, fundamentação teórica, considerações finais e referências. E mais adiante, nesse nosso encontro, quero dizer, ainda hoje, esses itens serão explanados de modo simples e fácil. Agora, o segundo item é a correção ortográfica e a pontuação. Sabemos que é muito importante escrever com correção. Isso sabemos muito, né? Sugiro que vocês sempre façam, então, uma revisão no português. E muitas vezes, pessoal,
quando nós escrevemos, e o que é muito normal, já vou deixar isso muito claro, acontecem erros de digitação, palavras repetidas, esquecemos de acentuar as palavras e pontuar as frases. Por isso que é interessante sempre fazermos uma revisão. O próximo item se refere à coerência do texto. Então, a coerência versa sobre o tema em pauta e mantém a unidade temática. O que é a coerência? Então, a coerência é a relação lógica das ideias de um texto. Um texto contraditório e redundante, ou cujas ideias iniciadas não são concluídas, é um texto incoerente. A incoerência compromete a clareza do discurso, a sua fluência, que mais? E a eficácia também da leitura. E vou contar para vocês que eu já li muitos artigos que começam falando de uma coisa e terminam falando de outra. Vamos lá, coesão entre as partes do texto. A coesão, gente, é a correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto. Então, a coesão colabora com a organização do texto. Ok? Tudo bem até aqui? Muita informação? Vamos para o próximo item. Normas da ABNT. Pessoal, sabemos que essa talvez seja uma das partes mais temidas, mais monstruosas para o desenvolvimento do artigo. Realmente. Só que é necessário segui-las. Não podemos escapar disso, infelizmente. E, como disse anteriormente, na disciplina de trabalho de conclusão de curso, no portal, no Moodle, vocês vão encontrar tudo sobre esse assunto. E hoje ainda falaremos um pouco mais sobre isso. Fiquem atentos. E agora o próximo item também é um pouco terrível, que é evitar o plágio. Atenção! Isso é muito importante, porque não podemos simplesmente copiar de livros ou da internet. Como assim, professora Veridiana? Calma, eu vou explicar para vocês. Nós precisamos escrever o nosso próprio artigo. Mas e o que é plágio? Eu não entendi ainda. O que significa plágio? Gente, plágio é copiar as ideias de outra pessoa como se fossem nossas. E para que isso não aconteça, é preciso colocar o parágrafo que gostamos e que foi retirado de um artigo da internet ou de um livro como citação, com o sobrenome do autor, ano e página, se for citação direta, ok? Nós já vamos falar mais um pouco sobre citação. Agora, por gentileza, próximo slide. Depois de alguns minutos falando, eu já sei o que vocês estão se perguntando. Professora Veridiana, mas por onde devo começar? Porque às vezes nós ficamos perdidos, né? Não sabemos por onde começamos. Então, olhem só essa dica. O primeiro passo de todo o TCC é a escolha do tema. E como escolher o tema? Então, olha só. Para escolher um tema correto e aceitável, 3 perguntas devem ser respondidas positivamente. Olhem lá, vou repetir. Para escolher um tema correto e aceitável, 3 perguntas devem ser respondidas positivamente. E tem que ser as 3 perguntas, não uma ou 2, as 3. Vejam só a pergunta número 1.
Você gosta do assunto? Pode parecer besteira, eu sei, mas essa pergunta é de extrema importância. Você utilizará muitas horas, semanas, para concluir o trabalho inteiro? E, gente, se não for um assunto do seu interesse, haverá grandes chances de, no meio do caminho, você desistir e querer trocar de tema, ou o trabalho pode também não ficar bom. E muitas pessoas escolhem um tema por parecer mais fácil, mas se arrependem depois. É muito importante gostar do assunto. Assim, você vai pesquisar e escrever com muito prazer. Ok? Entendido? E qual é a pergunta número 2? Pergunta número 2. Existe conteúdo suficiente sobre o assunto? Eu já tive alunos com gostos peculiares e que quiseram fazer o seu TCC sobre temas bastante específicos. E como que eu vou falar? E na hora de realizar a pesquisa do referencial teórico, não encontraram praticamente nada sobre o assunto. Nada, nada, nada. Nem na internet, nem em livros. E ficou muito difícil. Então, o que eu digo para vocês? Depois de definir um tema que você goste, pesquise rapidamente sobre ele e veja o que você pode encontrar sobre o assunto. Ok? Vamos lá. Vamos ver agora a pergunta número 3. O tema é relevante em nível acadêmico? O que eu quero dizer com nível acadêmico? Se, de alguma forma, a sua pesquisa ajudará no âmbito da educação. Ela também não pode ser ampla demais. E tem outro detalhe: é preciso escolher um tema que esteja dentro da linha de pesquisa do seu curso. Ok? Então, vamos ver agora a linha de pesquisa do curso de pedagogia. Então, para o curso para o curso de pedagogia, seguir a seguinte linha de pesquisa. Gente, um abraço aí para os acadêmicos de pedagogia. Cadê vocês? E o pessoal de letras, matemática, história, geografia. Quero um alô, hein? Bom, então vamos aqui voltar para o curso de pedagogia. O exemplo, vamos falar sobre a linha de pesquisa. Então, a área, cultura, tecnologia e aprendizagem. As sub-áreas, cognição, desenvolvimento cognitivo. Tecnologias na prática pedagógica. Gestão escolar e formação do pedagogo. Educação e estudos culturais. Essa linha, pessoal, dedica-se a quê? A analisar a área de educação e comunicação com ênfase no exercício da aprendizagem. Para vocês que são do curso de pedagogia, vocês podem escolher, dentro dessa linha, um tema que vocês gostem, que exista conteúdo suficiente para a pesquisa e que seja relevante para a educação. Ok? Tudo claro até aqui? Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Thaisa. Agora é com você. Olá, voltei, professora Veridiana, muito obrigada pela sua fala. As perguntas que você coloca ali, pontua ali, são para que o aluno os alunos, né, façam uma reflexão na hora da escolha
do seu tema, do seu objeto de estudo, tá? Teve um aluno que perguntou se é para enviar essas respostas. Não, são perguntas norteadoras, né, que vão ajudar vocês a escolherem o tema, que eu sei que não é um trabalho tão fácil assim. Eu só quero ressaltar aqui, para quem não acompanhou ou ainda está confuso, em relação às datas de postagem, tá? Hoje, as datas sofreram uma alteração, elas foram estendidas, então essa é a boa notícia, e a primeira postagem vai até 19 de abril, tá? 19 de abril. Fiquem tranquilos que hoje ainda vai aparecer aqui para vocês, nos slides, todas as datas. Então, quem ainda tem dúvida, anota, faz um print, tá? Depois dessa live também vocês vão poder assistir com mais calma para quem quiser assistir novamente. Vai ficar disponível para vocês. Então, agora vamos continuar e eu vou convidar aqui para acrescentar um pouco mais aqui para vocês o professor Bruno. Boa noite, professor. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Como estão? Tudo bem? Pessoal, eu sou o professor Bruno, do curso de Letras, né? Então, o pessoal de Letras dê um oi aí. E eu vou falar com vocês um pouquinho mais sobre as linhas de pesquisa de letras, especificamente, e eu vou detalhar mais as questões do artigo, o passo a passo de como fazer, o que é importante, quais partes tem que ter, que a professora Veridiana já começou falando um pouquinho, certo? Vamos ver, então, primeiro as linhas de pesquisa do curso de letras, certo? Então, pessoal, vejam aí, a área do curso de letras, cultura, tecnologia e aprendizagem, e as sub-áreas que vocês têm que focar nelas são cultura e literatura, a primeira, tecnologias na prática de ensino, cognição e linguagem, prática docente. Pessoal, é muito importante vocês prestarem muita atenção nessas linhas de pesquisa do curso de letras, tá? Por quê? Elas são específicas do curso de letras. Às vezes, a gente tem uma ideia, e agora falando diretamente para o pessoal do curso de letras, por exemplo, posso fazer um artigo científico sobre um projeto de bullying na escola? Não. Por quê? Porque um projeto de bullying, esse tipo de assunto, é mais focado da pedagogia. É a mesma coisa assim, posso fazer um projeto sobre história? História agora da disciplina de história? Não, porque estamos no curso de letras, né? Então, posso fazer um projeto sobre literatura e história? Ótimo, muito legal. Então, eu tenho que pensar o meu projeto focado no curso de letras, obviamente. Outro ponto bem importante para lembrar, pessoal, é que o curso de letras, ele é focado especificamente do sexto ao ensino médio, tá? Os anos de ensino que um graduado de letras atua é do sexto, então Fundamental 2, ensino médio e EJA, certo? Então, por exemplo, projetos de leitura para Fundamental 1, do primeiro ano à quinta série, também são direcionados ao curso de pedagogia, certo? Então, vamos focar no curso de letras, usar assuntos do curso de letras que vocês viram durante a graduação de vocês, tudo bem? Então, para responder aquelas perguntas que a professora Veridiana passou para vocês, para pensar um pouquinho, então, eu gosto do assunto, ele se encaixa, ele vai ter como é que fala? A contribuição acadêmica, e também ele se encaixa no curso, né? Então, na pedagogia, na letras, isso é muito importante, pessoal, tudo bem? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão do artigo em si. Lá no comecinho da live eu já vi alguns comentários ali de medo do artigo. E, pessoal, eu vou dizer, não tenham medo do artigo, certo? Primeiro de tudo, antes de eu ler ali o slide, eu acho que eu tenho que reforçar um ponto muito importante. Vocês estão terminando uma graduação, é um curso universitário, vocês têm capacidade, sim, de escrever um artigo, vocês não precisam estar num grupo que... Não, todo artigo, pessoal, toda contribuição acadêmica é válida, né? Então, façam com amor, façam com carinho, com um assunto que vocês gostem, porque vocês vão ver que vocês são super capazes disso e podem contribuir muito com a educação e com o universo acadêmico,
certo? Eu só preciso de um pouquinho de esforço para a gente seguir o passo a passo, e fora isso, não tem problema nenhum, certo? Vamos para o slide, então, agora? Pessoal, a professora Veridiana falou um pouquinho sobre a estrutura do artigo, e aqui eu vou detalhar, passo a passo, do que a gente tem que fazer. Primeiro de tudo, pessoal, como a professora Veridiana já disse, um artigo não é uma monografia. Ele não tem capa, ele não tem agradecimentos, ele não tem dedicatória. Ele começa pelo título, direto. Ele começa pelo título. Qualquer artigo acadêmico que vocês procurem na internet, vocês vão ver direto o título. Depois, nome do autor e do professor orientador, porque estamos fazendo um TCC. Né? Então, tem o nome do professor orientador também. Depois disso, vocês vão colocar resumo, ou seja, um resumo do que você discutiu no artigo todo. Né? Então, é um resumo mesmo, do começo ao fim do artigo, um bloco de texto que vai estar explicando para a pessoa que, por exemplo, achar o artigo de vocês numa revista, por exemplo, quando publicarem, ela vai ler o resumo e falar, esse artigo me interessa, esse artigo não me interessa. Então, a gente já começa pelo resumo. Depois do resumo, vem palavras-chave, ou seja, em 5 palavras, 4 palavras, 3 palavras, o que define o meu artigo? Sobre o que ele fala? Né? O que eu exploro nele? Tem também, na primeira página, na nota de rodapé, não é inserido no texto, um mini currículo do autor e do professor orientador, né? Então, a instituição de ensino, o seu curso, né? E aí sim partimos para o texto em si. Pessoal, o que a gente tem que lembrar? Todo texto que a gente faz, seja ele um artigo, seja uma resposta de uma questão discursiva, por exemplo, tem o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou seja, começo, meio e fim, certo? Os nomes a gente não precisa colocar escrito no artigo. Por exemplo, num artigo científico você não escreve desenvolvimento, mas tem essa parte nele. Você pode escrever a introdução e a conclusão. Vamos ver, então, os nomes que a gente dá para cada parte do artigo. Então, temos a introdução. Obviamente, começamos por ela. Eu vou detalhar depois o que tem que ter. A fundamentação teórica e discussão, que é o desenvolvimento do artigo. Ali que você vai explorar as teorias, você vai discutir as teorias, o seu ponto de vista. Depois, as considerações finais e as referências, obviamente. Podemos passar para o próximo slide, por favor? Então, pessoal, vamos lá por partes agora. O resumo. O resumo é muito importante, pessoal. Por quê? Ele deve informar os objetivos do artigo, a metodologia utilizada, os resultados e as considerações finais. Então, tudo que você escreveu no seu artigo vai para o resumo. O resumo, ele não pode deixar de fora, por exemplo, os resultados, a conclusão, tudo vai nele. O resumo é composto por frases concisas e afirmativas. Ou seja, eu descrevo de forma concisa aquilo que eu fiz. Os verbos utilizados devem estar na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Muito importante, pessoal. É de costume acadêmico que nós escrevamos na terceira pessoa do singular, de forma neutra. Não escrevam um artigo usando eu pesquisei, eu escrevi, eu acho. Não. Tem sempre que deixar na terceira pessoa. Então, foi pesquisado, foi descrito, foi feito. E os resumos devem conter de 100 a 250 palavras. As palavras-chave devem ser de 3 a 5, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. Então, eu vou escrever 3 a 5 palavras que definam o meu artigo. Então, por exemplo, se o artigo fala sobre literatura, sobre uma obra famosa, então eu vou descrever. Eu posso colocar, por exemplo, o título da obra, o autor e o assunto dela. Isso já são 3 palavras-chave. Tudo bem? Vamos continuar então, pessoal. A introdução. Introdução também, claro, todas as partes são extremamente importantes, e cada uma tem seus detalhes. Na introdução, em linhas gerais, ela apresenta 5 parágrafos, geralmente. E aqui estamos falando por causa do tamanho do artigo de vocês. Vocês podem
encontrar artigos com introduções mais longas, isso não tem problema nenhum. Aqui é uma sugestão, porque fica mais conciso, é mais tranquilo para vocês escreverem. No primeiro parágrafo, como surgiu o interesse pelo tema. No segundo parágrafo, qual a importância de se discutir esse tema na atualidade, né? Vamos lembrar, pessoal, no mundo acadêmico, a gente tem que sempre estar contribuindo com coisas novas. Não precisa ser uma novidade inédita, digamos assim. Mas sempre tem que contribuir com questões do dia a dia, certo? Do nosso momento atual. Qual metodologia que você usou na pesquisa? Você foi a campo fazer entrevistas? Você foi numa escola entrevistar os professores sobre, por exemplo, a prática docente? Ou você fez pesquisa bibliográfica, né? O que é uma pesquisa bibliográfica? Eu fiz apenas uma pesquisa de livros, de artigos da internet. Pessoal, ambas são igualmente importantes. Não existe uma melhor que a outra, né? Então, você pode fazer um projeto de doutorado simplesmente bibliográfico, você pode fazer um projeto de doutorado que você vai a campo, isso não tem diferença, pessoal. O importante é a sua pesquisa e o seu trabalho. Depois, o objetivo geral do artigo. E terminamos com o texto da fundamentação, como o texto da fundamentação está esquematizado. Por exemplo, organizamos o texto em tantas partes. A primeira contemplou discussões sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. A outra parte abordou sobre isso, isso, isso. Percebam aqui, pessoal, muito importante nessa frase, está sendo usado também organizamos. Primeira pessoa do plural. Também é uma opção para os artigos de vocês, tá? Ou terceira pessoa do singular, ou primeira do plural, tá? Nunca eu fiz, eu isso, não. Deixa no plural, mesmo que você esteja fazendo sozinho, ou na terceira pessoa do singular, tudo bem? Vamos lá, então, continuando. Fundamentação teórica e discussão, pessoal. Considerada a parte principal do artigo científico, e ela precisa abordar o quê? A revisão da literatura pertinente, ou seja, as obras nas quais você se baseou para fazer o seu artigo, natureza e o campo do problema investigado, então, de onde veio o problema, dados e resultados da investigação. Para cada tópico abordado, deve haver as devidas citações visando uma sustentação de todo o trabalho. Citar os nomes dos autores, que são as referências, das ideias que fundamentam o trabalho e demonstram credibilidade, seriedade e respeito por parte do aluno ao autor. Muito importante, pessoal. O que a gente tem que pensar aqui? A fundamentação teórica e discussão é a parte principal do nosso trabalho, tá? Você não só vai colocar teoria, teoria, teoria. Nunca. Por quê? Como a professora Veridiana disse, o trabalho tem que ser seu, é um texto seu, né? Então, você que vai estar escrevendo aquilo. Mas também, pessoal, a gente tem que lembrar que ninguém aqui é um especialista no tema, que estudou, fez doutorados, pós-doutorados, enfim. Então, a gente tem que basear as nossas opiniões, os nossos estudos, as nossas ideias em trabalhos de confiança que já existem por aí. Podem ser trabalhos na internet, e isso vocês podem procurar direito no Google Acadêmico, Cielo, esses sites oficialmente de trabalhos acadêmicos. Vocês também podem procurar em livros, vídeos. Hoje em dia tem muitos canais no YouTube que ajudam vocês a entender diversos temas, desde que sejam canais oficiais, né? Então, por exemplo, uma revista científica, um canal de jornalismo, também pode, não precisa ser só baseado em texto, né? A gente pode usar vídeos também para nos basear, certo? E, pessoal, o importante vamos dizer assim, uma proporção, o quanto eu tenho que escrever, o quanto eu tenho que referenciar. O principal de um artigo científico, de um trabalho de conclusão de curso, de qualquer coisa, é o seu texto. Como você fez o trabalho. As teorias, elas vêm para ajudar, para dar uma base naquilo que você pesquisou.
Então, também não adianta eu colocar, achei essa citação muito interessante do autor que diz exatamente o que eu penso. Ok? Copia, cola, faz a referência e discuta a citação. Explica o porquê que aquela citação é importante para o seu texto. Nenhum texto acadêmico, pessoal, pode ter citações soltas. Às vezes a gente pensa assim, mas a pessoa que está lendo entendeu o porquê que eu coloquei aquilo lá. Faz parte do meu texto, faz parte da discussão. Vamos pensar o contrário. Eu tenho que explicar para o leitor o porquê que eu coloquei aquele texto lá. Por que aquela citação é importante no meu trabalho? O que aquele autor contribui para o meu trabalho. Tá? Então, nunca coloquem apenas uma citação. Discutam ela, expliquem o porquê que ela contribui. Justifiquem o seu ponto de vista com as citações que vocês estão usando. Isso vai deixar o trabalho de vocês muito rico, muito complexo e completamente embasado. Né? Quem for ler aquilo vai falar, nossa, aquela pessoa, além de pesquisar, ela entendeu o que ela pesquisou e ela está aplicando a pesquisa dela para justificar aquilo que ela pensa. Isso é a parte essencial de um trabalho acadêmico. Ok? Continuando, então, pessoal. Essas citações, é muito importante que a gente siga as regras para poder fazer uma citação em artigo científico. Como a professora Viridiana já disse, são as famosas regras da ABNT e temidas. Mas eu juro que elas são fáceis e depois de um tempo a gente pega a prática e não precisa nem consultar mais. Citações de um texto, pessoal, lembrando, tudo que eu copio ou reescrevo de outra pessoa tem que ser citado de forma direta, indireta ou citação de citação. Nada que você tire de outro artigo, outro trabalho que não tenha vindo da sua cabeça, pode ir para o seu texto sem você referenciar apropriadamente. Como que eu faço? Citações diretas, pessoal, é uma transcrição dos conceitos do autor consultado. Pode ser curta ou longa, ou seja, eu copiei exatamente o que o autor disse. Num texto, num artigo. Eu copiei exatamente o que está lá. Indireta é quando eu reescrevo o que o autor disse, com as minhas palavras, mas mesmo assim eu tenho que referenciar. Não posso reescrever alguma coisa que não seja minha sem referenciar. Isso é plágio. E citação de citação pode ser tanto direta ou indireta de um texto que você não teve acesso ao original, mas você encontrou dentro de outro texto. Vamos ver os exemplos, pessoal, vai ficar mais claro. Próximo slide, as citações diretas, então, pessoal. Se ela tiver até 3 linhas, você coloca ela dentro do seu texto, entre aspas. E você coloca o nome do autor da forma que está o exemplo. Então, por exemplo, para Arroio, ano, abre parênteses, coloque o ano do livro e a página de que você copiou, fecha parênteses. A educação é, entre aspas, um fato que se verifica desde as origens da sociedade humana. Ou seja, o que está dentro da aspas eu copiei do texto dele. Copiei do jeito que ele escreveu. Dessa forma, pode-se observar que, e daí eu continuo o meu texto discutindo essa citação. A próxima, pessoal, é a citação direta longa. Ou seja, se ela tem mais de 3 linhas no seu texto, ela deve ser separada com um recuo de parágrafo de 4 centímetros da margem esquerda, em espaço simples do texto com fonte 10. Então, para você destacar que aquilo não faz parte do seu texto e que é de outro autor. Como eu faço isso? Copio o texto dele, coloco com esse espaçamento, esse número de fonte e o nome do autor, a referência vem no final. Abre aspas, coloca o sobrenome em letra maiúscula, vírgula, o ano, vírgula, a página da qual você tirou essa informação. Tá ok? Próximo, pessoal. É a citação indireta. Ou seja, é o texto redigido pelo autor do trabalho com base em ideias que outros autores, que devem, contudo, traduzir fielmente o sentido do texto original.
A citação indireta pode aparecer sob forma de paráfrase ou condensação, ou seja, eu posso reescrever ou condensar as ideias. Porém, como eu disse, jamais dispensa a indicação da fonte. Nunca eu posso me esquecer de colocar o autor. Veja um exemplo, pessoal. Opa, pode voltar o slide só um pouquinho? Então, por exemplo, se eu reescrevi a fala do autor, ou o texto, eu faço o mesmo tipo de citação como eu vi nas citações diretas. Então, entre parênteses, o sobrenome do autor, o ano, a página, todos esses detalhes têm que estar lá. Agora sim, a citação da citação, que utiliza-se na impossibilidade de acesso à obra original. Por exemplo, segundo Rezende, Apude Araújo, o que significa isso? Que eu não li o livro do Rezende, eu li o livro do Araújo. E no livro do Araújo, eu vi a citação do Rezende, certo? Então, esse apude significa que eu peguei a citação dentro de outra obra. Tudo bem? Eu espero, pessoal, que essa parte tenha ficado clara, ok? É muito detalhe? É bastante detalhe, mas não é difícil. A gente consegue adequar o nosso artigo dentro dessas regrinhas e fazer um artigo excelente, ok? Eu vou passar a palavra para a professora Thaisa, que vai dar continuidade. Professora? Obrigada, professor Bruno, pela sua contribuição. Tenho certeza que os alunos gostaram bastante. Estamos ali com bastante participações no chat. Mandem suas dúvidas, né? Eu percebi algumas pessoas ainda dizendo, eu estou bem perdido, não sei o quê. Vamos tentar sanar as dúvidas aqui, tá bom, pessoal? Mas lembrando que vocês têm o seu orientador como principal ponto de apoio. Conte sempre com o seu orientador, tá bom?